Olá, bem-vindos ao Melhor e Mais Justo. Diante dos acontecimentos da última semana, retomamos um assunto de extrema importância: a defesa da democracia. O período democrático mais longo da história brasileira gerou avanços sociais e econômicos inéditos, mas encontra-se em risco. Os avanços ainda não estão consolidados e, infelizmente, não chegaram a desestabilizar estruturas do Estado e valores sociais que criam e mantêm, entre outras mazelas, desigualdade, exclusão, privilégios e ataques ao Estado democrático de direito. No último ano, está em curso uma tentativa de golpe institucional, orquestrada por parte do Poder Judiciário, por empresas de mídia e pela oposição partidária ao governo federal. As armas que usam contra a democracia e o governo eleito com mais de 54 milhões de votos são hoje justiça de exceção, oposição irresponsável e manipulação midiática das crises econômica e política. Mais do que nunca, é preciso resistir e fortalecer a democracia por um país melhor e mais justo para todos. Essa é a conversa que começa agora. Para falar sobre esse assunto, convidamos Yuri Deleles Camilo, que é advogado criminalista, e Eduardo Guimarães, escritor, jornalista, blogueiro do Blog da Cidadania. Bem-vindos. Muito obrigado. O que a gente tem visto nos últimos tempos é uma espécie de inquisição, em que já se sabe, antes mesmo de começarem o processo, qual será o seu resultado, servindo as etapas processuais que se seguem entre a denúncia e a sentença apenas para cumprir indesejáveis formalidades. Isso que eu acabei de dizer é uma citação. Frente à ação desencadeada pela 24ª fase da Operação Lava Jato, como avaliar esse trecho que eu citei da carta aberta publicada recentemente por um grupo de criminalistas, juristas e professores de direito? Qual é a análise de vocês do atual momento? Eduardo. Olha, eu tenho sido bem insistente na seguinte questão. Neste momento surgiu uma proposta de um semiparlamentarismo. Proposta do senador Aloysio Nunes, não é isso? Do PSDB. Do PSDB. Em troca do que, veja só como tudo que está acontecendo no Brasil é político. Porque parece que a moeda de troca para a instalação desse semiparlamentarismo, isso é o que corre. Isso aí ainda não está definido, não né? Está definido, mas a moeda de uma troca possível seria negociação. O relaxamento dessa investida contra o Lula, por um lado, o relaxamento de uma possível investida contra outras pessoas, talvez da oposição. Como o Aécio Neves, que apesar de já ter sido citado 4 vezes na Lava Jato, até agora ele tem conseguido se escafeder, né? Graças a esse processo que realmente é absolutamente seletivo. A gente vê a seletividade desse processo. Isso parece que já está óbvio, né? Escancarado. E não é, né? Quer dizer, é óbvio para quem enxerga com olhos de ver, né? Mas você tem setores da sociedade que não enxergam. Mas a questão é o seguinte, essa proposta de semi-parlamentarismo, ela nos remete ao que chamam de idos de 64, né? Os idos de 64 é todo o período que culminou em 64, e esse período, quando se instalou o parlamentarismo para período pré-golpe militar, para impedir o golpe, né? Foi o pré-golpe, e aí o que me causa arrepios é o seguinte. Porque se essa fosse a única coincidência, há poucos dias, 2 colunistas da Globo, Merval Pereira e o Ricardo Noblat, citaram inquietude dos militares. Sugerindo que os militares poderiam intervir novamente, né? Intervir novamente. Então, as coisas vão ficando tão... Porque, mais uma vez, como em 64, não é?
Como em 54, como em tantas vezes, a desculpa é a corrupção. A desculpa da direita é sempre a corrupção. Sempre Foi a questão, o mar de lama do Getúlio. sempre a questão moral que vem à tona, né? E a gente tem, provavelmente, deixa eu botar o Yuri na conversa também, e a gente tem algo parecido com, do ponto de vista moralista, com a marcha da família com Deus, etc., lá do pré-64, com as marchas que acontecem, com os atos que acontecem aqui, convocados pela grande mídia e que lotam a Avenida Paulista e outros setores de outros estados brasileiros. Uma coisa, né? viu? Não esquecendo que nós tivemos uma marcha da família com esse mesmo nome. Recentemente, né? Que foi Faz um ano e meio. Não, mas recentemente a senhora, minha mãe, passava pela Avenida Paulista, viu uma marcha da TFP e ela retornou TFP, para que é tradição, família, propriedade. Isso. Ela retornou para casa e me ligou e ela disse: eu estou muito assustada, as pessoas hoje em dia não lembram o que é a TFP. Entendeu? Isso é uma coisa que a gente já tinha conseguido ultrapassar e que o fato deles estarem voltando é assustador para quem viveu aquela época. Eu não vivi. Sintoma dos novos tempos agora. Mas a gente aprende um bocado por familiares e por ler e por estudar e saber a própria história. Mas o problema não são das coisas novas, são das coisas antigas e requentadas que anunciam o que está por vir. Preocupa muito você observar os mesmos ovos a serem chocados agora que já foram chocados antes e anteriormente diversas vezes. E como por exemplo, dá um exemplo dos ovos que estão sendo chocados. Essa forma de julgamento de exceção. Tá? Eu dizer que todo o julgamento é de exceção, eu acho que é temerário. Tá? Porque usar qualquer absolutismo como todo e nada, nessas horas é complexo. Principalmente porque a gente está tratando de relações políticas que, infelizmente, não admitem. Ninguém é completamente 100% de um lado só. Não admite. Tá? Então, não digo que é o processo inteiro, aqui falando da Lava Jato, das afirmações dos advogados, que eu concordo. Tá? Há um trabalho importante. A defesa contra a corrupção não foi usada somente pela direita, a defesa da corrupção foi usada no mundo inteiro por quem queria o poder. A defesa não, desculpa, a defesa contra a corrupção, que não foi inventada no Brasil. Que combate a corrupção. Não foi inventada no Brasil, é muito mais antigo do que a gente. Tá? E é importante de ser feito. Fora do Brasil, existem elogios feitos à condução da operação, assim como críticas. Se você for perguntar a um promotor ou a um procurador, ele vai saber de todos os elogios que os promotores e procuradores dos outros países fazem. Se você for perguntar a um advogado, ele vai demonstrar outras tantas reportagens que demonstram... O Le Figaro francês, ele acaba de publicar uma reportagem bastante crítica à Lava Jato, focada na condução coercitiva do Lula, que teve efeitos bastante preocupantes. Isso caiu como uma bomba na sociedade, ao ponto de o STF, talvez até em maioria, liderados pelo ministro Marco Aurélio Mello, dizer frases como, por exemplo, o chicote muda de mãos, a pior ditadura é a da toga, não é suspendendo as garantias constitucionais que nós vamos combater a corrupção. Dois errados não fazem um certo em lugar nenhum. Exatamente. Agora, eu acho que vale a gente abordar aqui, talvez já entrar nessa questão, a razão, inclusive, pela qual eu, por exemplo, estou aqui. Né? Eu acho que ele também, que é pela 24ª fase da Operação Lava Jato. A famosa fase chamada Operação Aletheia. Na verdade, diz que é uma palavra proparoxítona, então seria alétea. Alétea. Tá? Me preocupa muito o uso dessa... Você sabe que eu fiquei... Significa a busca da verdade, né? Mais do que isso, significa o não esquecimento. Só que na verdade essa interpretação...
Porque em grego parece que essa palavra, eu não falo grego, mas até onde eu me informei, essa palavra significa verdade. A interpretação usada pela Lava Jato para esse termo é uma interpretação dada por um filósofo alemão, Heidegger, que era um simpatizante do nazismo. Foi um colaborador do nazismo, né? Eu não sei em que condições, até que isso é ponto, controverso. eu não conheço a história. Acabou colaborando com o nazismo, talvez sob pressão. Vários colunistas têm comentado isso, eu não cheguei a pesquisar, mas só o fato de se inspirarem numa visão de um simpatizante ou até de um colaborador do nazismo para criar uma operação, me soa o seguinte: esse pensador, ideias dele devem ser consideradas interessantes por pessoas, né, que, tudo bem, talvez seja um pouco precipitado, mas tem um simbolismo, isso, talvez não seja nada disso que eu estou falando, mas há um simbolismo na ligação desse pensador e no uso da visão desse pensador com o nazismo. Agora, o que acontece na 24ª fase da Operação Lava Jato? Eu, particularmente, cerca de uma semana, pouco mais de uma semana antes, uns 10 dias antes da deflagração dessa operação... De condução coercitiva do presidente Lula e mais outros tantos mandatos de condução coercitiva. Na verdade, a 24ª operação, 24ª fase da Lava Jato, ela se constituiu de operações de busca e apreensão em torno totalmente do presidente Lula e de quebra de sigilos de mais de 40 pessoas, né? E, na verdade, uma fonte minha me procurou informando que toda a imprensa paulista sem se identificar, dizendo que toda a imprensa paulista já havia recebido uma decisão do juiz Sérgio Moro de quebrar os sigilos bancário, fiscal e telemático do presidente Lula e mais 40 e tantas pessoas. E inclusive da família dele. E essa pessoa me disse que recebeu de uma fonte de São Paulo, de um jornalista de São Paulo, de um desses veículos que receberam o vazamento promovido pela própria Lava Jato. Esse jornalista de São Paulo passou para ele a decisão, só que ele me diz o seguinte: eu não posso te passar a cópia da decisão, porque a Lava Jato, ela distribui, ela vaza, por isso que é chamada de Operação Vaza Jato, né? Muita gente chama ironicamente a Lava Jato de Operação Vaza Jato, porque os vazamentos são uma constante. E ele diz o seguinte: eles colocaram códigos em cada cópia que eles vazaram para saber qual foi o veículo para o qual eles vazou. Tá? Uhum. Então, quer dizer... uma parte técnica assim, isso não é só na Lava Jato, tá? Grande parte das operações da Polícia Federal, que eu já atuo em algumas, não atuo na Lava Jato e peço até perdão, acho temerário que é um processo em segredo de justiça e em andamento. Então o que a gente tem é sempre desconfiável a decisão até que ela seja efetivamente publicada e mesmo quando a gente não deveria ter acesso. Mas nas outras operações é comum, quando o advogado pede vistas, pede para ter acesso a algum documento, é liberado, vem uma marca d'água com o seu nome, o nome do advogado para quem foi liberado, e o seu nome completo e o seu registro na ordem dos advogados, justamente por conta disso. Para garantir o sigilo. Para garantir o sigilo. Porque o advogado tem direito, tem acesso, mas ele não pode dar acesso público. Exatamente. É interessante que até onde eu fui informado, essa forma que eles colocaram para identificar esse vazamento é um pouco diferente.
Então seriam códigos, por exemplo, espaço entre as palavras. Isso foi um exemplo que me deram. Por exemplo, então, entre as palavras, você tem o caractere, né? Na verdade, teria que ser um caractere. Um espaço, depois uma nova palavra. Então eles pegam em alguns pontos-chave do texto, eles colocam 2 espaços, 3 espaços, e aquilo ali constitui um código. Então o veículo tal, por exemplo, a Folha, naquele ponto tem 2 ou 3 espaços, o Globo, entendeu? Então é uma coisa muito sutil. Obviamente, porque eles não poderiam colocar estampado no fundo assim, vazado para Veja, vazado para Estadão, vazado para... Como fazem com os advogados, porque esse para os advogados não é vazamento, é uma coisa legal. Esse tipo de vazamento é outra coisa, é uma coisa ilegal, porque esses processos correm sob segredo de justiça, e aí isso chega a esse veículo, e essa pessoa diz para mim o seguinte: eu não posso te passar para não comprometer o jornalista de São Paulo que trabalha no veículo que recebeu esse vazamento da Operação Lava Jato. O cara disse. Mas você não vê que a gente chega numa situação de telefone sem fio e que acabam se juntando quando você junta muitas presunções, dificilmente o resultado é aquele que você buscava. Então, não agora, mas no início da operação, já haviam vazamentos. Eu conversei com alguns jornalistas e eles recebiam também os vazamentos. E tinham decisões que eram muito técnicas, muito difíceis para quem não é jurista compreender. E às vezes vinha a decisão e quem vazava já explicava o que estava sendo decidido. E eu lembro de olhar uma decisão e olhar a explicação embaixo e dizer a explicação não é isso que está sendo dito. A decisão, entendeu? Era uma decisão sobre reforço de prova e a explicação veio como anulação de prova. É um processo que é muito... Agora não, tá? Agora eu tenho visto as decisões, elas têm sido menos técnicas. Por exemplo, a decisão de condução coercitiva do ex-presidente, ela é pouquíssimo técnica, não há... Ela é baseada em fatos, a justificativa dada é para evitar um eventual confronto, como houve quando ele ia depor no... Isso não cola, até o próprio ministro Marco Aurélio, ministro do STF, ele diz que isso é uma piada, essa explicação é cômica. O Instituto da Condução Coercitiva não prevê proteger o réu, tá certo? O acusado, né? Não é réu, mas o acusado. O depoente, nem acusado, o depoente. Não prevê isso, quer dizer, então na verdade, o Instituto da Condução Coercitiva, eu vou dizer que a condução coercitiva é legal? Não. Tá, ela é prevista. Ela está prevista. Ainda não... Há quem diga que não foi recepcionada pela Constituição, porque ela é anterior à Constituição, mas é previsto, é utilizado e às vezes é utilizado da forma correta. Se chama alguém para praticar um ato, essa pessoa não vai, não justifica, o juiz fala assim, então, por favor, alguém vá lá e traga a pessoa. Mas só para o espectador entender do que se trata essa situação. O Edu, deixa eu te pedir uma coisa. Eu vou te devolver aí para você explicar isso, mas a gente estourou o tempo do primeiro bloco e eu preciso fazer um rápido intervalo e a gente volta com a explicação do Edu. Não sai daí.